O tema do nosso estudo nesta manhã, e eu disponibilizei nos grupos de WhatsApp, disponibilizei 2 vezes. Coloquei na segunda-feira, próxima passada, e coloquei sexta-feira. Portanto, aqueles que leram verificaram o tema do que nós vamos estudar hoje. Então, o tema é o seguinte: aprendi com Jesus. Aprendi com Jesus. E nós vamos aprofundar algumas coisas que nós já aprendemos com Jesus. A primeira delas, nós vamos tomar por base Mateus capítulo 5, versículo 5 e Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu seguirei totalmente o roteiro que eu disponibilizei, até para facilitar aquelas pessoas que já leram e que têm já em seus aplicativos. Mateus 5, versículo 5, Mateus 11, versículo 29. Diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Portanto, cada um de nós pode dizer: aprendi com Jesus a mansidão. É uma coisa difícil, mesmo para os cristãos, a mansidão. Mas veja o que é que Jesus diz em Mateus 11, 29. Ele próprio dá o exemplo. Não apenas ele ensina, como ele é o exemplo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então aqui nós temos o nosso modelo, é Jesus Cristo. Vivemos em um mundo onde exercitar a mansidão é algo muito difícil, principalmente para os homens, porque a interpretação que é dada é uma interpretação completamente distorcida. Mas nós que somos homens devemos aprender com Jesus a mansidão, e as mulheres também. Muito embora, se formos comparar homem e mulher, às vezes tem mulher que é muito mais brava do que os homens, não exerce tanto essa mansidão. Mas, de um modo geral, homens e mulheres, aqui o ensino é para cada um de nós, é um aprendizado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Veja, eu estou aprendendo de Jesus, Roberto está aprendendo de Jesus, as irmãs estão aprendendo de Jesus, não é do pastor Gilmar. Isso é muito importante que se saiba a diferença de que o ensino não é meu, o ensino é de Jesus. A segunda coisa que nós vamos destacar é aqui Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, aprendi com Jesus a chorar. Então, de antemão aqui, a gente já acaba com aquele pensamento de chegar para um filho e dizer: homem não chora. Não é verdade isso, porque aqui nós temos mais uma vez o exemplo do próprio Jesus. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou.
Jesus chorou. Então, o choro é algo que Deus colocou dentro de cada um de nós para que em determinadas situações a gente desabafe. Tanto que biologicamente a gente tem algumas glândulas que são chamadas glândulas lacrimais. O que Deus colocou as glândulas lacrimais? Exatamente porque Ele sabia e sabe que o choro é algo que, enquanto nós estivermos aqui nesse planeta Terra, sempre haverá algo que vai nos proporcionar o desabafo, chorar. Agora, a diferença do choro de um cristão para o não cristão é que o cristão não chora desesperado, porque há pessoas que o choro significa desespero. O que significa a palavra desespero? Não tem mais nenhuma esperança. Não. O nosso choro é um choro onde nós sabemos que estamos aqui e que diante de determinadas situações a gente chora, mas não estamos desesperados. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, a gente chora, a gente desabafa, mas não fica desesperado. Então aqui tem este ensino: aprendi com Jesus a chorar. E aí as mães não vão mais ensinar para os seus filhos, dizendo: homem não chora. Não é verdade, porque Jesus chorou. Jesus era homem e ele deu esse exemplo e ele chorou. E em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nós vamos encontrar exatamente o local onde não haverá mais essas coisas. Por exemplo, o choro. Veja o que é que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Quem enxugará de nossos olhos toda lágrima? Jesus Cristo. Exatamente. Então no céu não haverá mais choro. E ele continua: e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então quer dizer que o choro, o pranto, a morte, a dor, o lamento são coisas do planeta Terra e não coisas do céu. Por exemplo, no céu não haverá cemitério, porque não haverá mais morte. No céu não haverá hospital, porque nós não adoeceremos quando chegar no céu. Então aqui nós temos exatamente aquilo que vai acontecer e que acontece tanto na terra como no céu. A terceira coisa que nós podemos dizer que aprendemos, no caso nós, plural, nós aprendemos de Jesus a verdade. A verdade. Em João 8,32, Jesus diz o seguinte, João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João capítulo 18, versículo 37, no interrogatório de Pilatos, João, capítulo 18, versículo 37. João, capítulo 18, versículo 37. No interrogatório de Pilatos a Jesus,
Veja o que é que Jesus diz sobre a verdade a Pilatos. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então a verdade para o cristão é algo normal, é algo que está intimamente ligado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é completamente contrário ao nosso padrão de comportamento é exatamente a mentira. Porque de Jesus a gente só aprende a verdade. E em João 14:6, João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte. Esse texto não está nesse roteiro que eu coloquei, não, viu? João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é a personificação da verdade. De Jesus não provém mentira. Então nós podemos dizer: aprendi com Jesus a verdade, porque Ele é a verdade. Jamais nós chegaremos e vamos mentir e dizer: Jesus me mandou mentir. Não, de forma alguma. Quando nós mentimos, aí nós temos o outro texto que Jesus falou a respeito do pai da mentira, que ele mente, ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Então a mentira, por menor que seja que a gente diga, a gente sabe que naquele momento que a gente está mentindo, a gente está fazendo o gosto do pai da mentira. Ele ensina, ele diz para que a gente minta, mas Jesus não. Então com Jesus nós aprendemos a verdade, e ele diz, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade tem o poder de libertar. Por quê? Quem é a personificação da verdade? Jesus Cristo. E Jesus diz: todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todos nós aqui que um dia conscientemente aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós aprendemos dele a verdade. Então, a verdade para um cristão independe de uma assinatura do papel. Independe de uma assinatura. Porque às vezes a pessoa assina, aquilo é só uma formalidade. Só uma formalidade. Então a palavra do cristão, ela vale mais do que a pessoa assina. A palavra do cristão, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja onde for, a palavra do cristão, ele aprende com Jesus. Então ele não vai ter conversa fiada, ele não vai dizer: olha, eu aprendi de Jesus e enganar as pessoas de jeito nenhum. E nós temos aqui o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Voltando ao texto do interrogatório, Pilatos interrogando Jesus:
Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci. Prestem bem atenção essa resposta que Jesus deu a Pilatos. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Fica feliz com a verdade. Agora o mentiroso não. Ele não vai ficar feliz com Jesus, porque ele sabe que é um mentiroso, que está mentindo, que está ludibriando, que está enganando as pessoas. Então, nós podemos dizer, com Jesus nós aprendemos a verdade. E aí vamos fazer uma breve recapitulação do que nós já vimos. O primeiro item que nós vimos, nós aprendemos de Jesus a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Nós aprendemos com Jesus a chorar. Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o exemplo de Jesus, João 11,35. Jesus chorou. Jesus chorou. E agora, a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja como é interessante. O padrão de comportamento de Jesus para nós cristãos é terreno sólido. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui está escrito. Agora obedece se quiser. Ninguém vai dizer, eu não sabia. Então não leu a Bíblia, não estudou a Bíblia. Porque o que é que nós estamos estudando aqui? A palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é a palavra de onde? Do céu. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então é o ensino do céu. Quando você diz, eu aprendi de Jesus, me responda se existe um professor melhor do que Jesus. Todos os outros professores são daqui da terra, mas ele é do céu. Então, diga com toda honra, entendeu? Não é para passar ninguém para trás. Eu aprendi com Jesus. Mas fulano é o homem, está chorando. Eu aprendi com Jesus a chorar, e daí? Porque o homem tem nada a ver com masculinidade. Entendeu? Jesus chorou. Agora, Jesus chorou em duas ocasiões apenas. Ele não chorava todo momento. Não, ele chorou diante da morte de Lázaro, quando viu a família de Lázaro triste, e chorou diante de Jerusalém, diante da cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que aqui são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como junta a galinha os pintinhos, e tu não quiseste. Então, duas ocasiões, Jesus chorou, pelo menos que está registrado no Novo Testamento. Então, três coisas que já aprendemos com Jesus. Se foi no Getsemane, exatamente, muito bem. Vamos agora para a quarta coisa que nós aprendemos com Jesus. João 14:1. Olha, é a escola bíblica dominical, viu? Podem intervir e ajudar no ensino. João 14:1. Veja o que é que diz.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, com Jesus, a pessoa não aprende a ser um incrédulo. O que é que ele disse aqui? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, portanto, creia em Deus. Agora vamos analisar. Jesus iria nos ensinar a respeito de alguém inexistente. Até porque ele não poderia ensinar isso, sabe por quê? Porque ele estaria dizendo que ele seria inexistente, ele não é Deus. E aí ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então com Jesus nós aprendemos a crer em Deus e a crer em Jesus. Como é que pode ter um cristão incrédulo? É uma contradição. Não existe cristão incrédulo. E se é incrédulo, não é cristão. Não pode. E aí nós vamos verificar a identidade de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Vamos analisar a respeito do que nós afirmamos. Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então veja aí, e o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Deus. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. No princípio era o Verbo. Na origem. O que é que diz Gênesis 1:1? Decorado, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Então quem criou os céus e a terra? Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí o que é que diz João 1, versículo 14? E o Verbo se fez carne. Então Deus se fez carne. Lembra da promessa lá de Isaías? O Senhor mesmo dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Virgem não significa virgem de pouca idade, não, aí significa alguém que nunca teve contato físico com um homem. Maria ainda não tinha sido escolhida por Deus, mas já havia a promessa. Quando chegou no tempo, aí Deus escolheu Maria para se fazer carne durante 9 meses. E durante aquele período, José não teve contato físico com Maria. Só depois que Jesus nasceu. E aí José e Maria levaram uma vida normal. E ela teve umas 4 filhos e no mínimo 2 filhas. Está tudo escrito, mas
devido à exiguidade do tempo, nós não vamos nos deter oportunamente, a gente vai dizer esse texto. Mas o que nós queremos dizer aqui é que com Jesus nós aprendemos a ser crente. Como é possível, Roberto, uma pessoa que faz teologia ser um incrédulo? Um pastor incrédulo? Como é que pode? Como é que pode uma pessoa se batizar e ser um incrédulo? Ele não se batizou, e ele se batizou por quê? Porque ele fez uma profissão de fé em quem? Em Jesus. Então, com Jesus, nós aprendemos a ser crente. E Jesus disse isso a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Mas, ainda sobre Jesus, João 10:30. João, capítulo 10, versículo 30. E uma coisa importante aqui, viu? Nenhum comentário, seja do pastor, ou seja de quem for, é mais importante do que a literalidade do que o texto está dizendo. Porque Deus ensinou e revelou para pessoas inteligentes. Inteligentes, que eu estou dizendo, não é superior a ninguém, não. Pessoas que têm juízo, que dá para compreender o que ele está revelando. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente só tem duas alternativas: ou a gente crê no que está escrito, ou não crê, mas não pode alterar. Por mais bonito que sejam os comentários. Portanto, eu não sigo comentaristas. Eu sigo o que está escrito. Até onde a minha capacidade mental possa chegar para eu compreender o que está escrito. Quando chega no meu limite, aí eu vou para Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós. Então chegou o meu limite. Então uma pessoa veio para chão, não vou comunicar com ela. É outra jurisdição. Meu limite. E o limite de todo mundo aqui. Então, João 10:30, o que é que diz? Eu e o Pai somos um. Aparentemente é um texto pequeno, mas é altamente significativo sobre Jesus. Primeira coisa que a gente deve identificar: quem é que está dizendo isso aqui? Quem é que está falando? Eu e o Pai somos um. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Jesus. É Ele que está dizendo. Outra coisa: eu e o Pai somos. Primeira pessoa no plural. Somos. Nós somos. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Eles, vós sois, eles são. Então ele está usando a primeira pessoa do plural. É só para a gente rememorar um pouco o verbo ser que a gente aprendeu lá na escola, né? Já faz um bom tempo. Primeira pessoa do plural. Nós somos. Então o que é que Jesus está dizendo? Nós somos um aqui agora é numeral. Ele não está dizendo nós somos dois, nós somos três, nós somos quatro. E Jesus, quando fala numeral, ele sabe o que está dizendo. Ou Jesus não sabe numerar? Por exemplo, Jesus fez a água, H2O. H2, dois átomos de hidrogênio, mais
um átomo de oxigênio. Se você bota H2O2, água oxigenada, mudou a equação. Então, Deus não sabe matemática. Então, Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Se ele está dizendo que ele e o Pai é um, ele está dizendo que é quem? Qual é a conclusão que a gente tira? Deus. E quando ele diz eu e o Pai somos um, ele não está se referindo a José, não, o pai adotivo, não. E aí, mais uma vez, João 14, 27. Veja o que é que Jesus diz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Pronome possessivo. A minha paz, a paz de Jesus. A minha paz vos dou. Eu não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus nos ensina a ser crente. Nós estamos aqui numa igreja e dizer Jesus nos ensina a ser crente, sim, porque tem outro crente incrédulo. Veja que contradição. Crente e incrédulo. Não pode. Não pode. Se é crente, não é incrédulo. E se é incrédulo, não é crente. As duas coisas se excluem. Veja o que Jesus disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Agora outro detalhe: todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão, porque há muitos crentes que falam em Deus. Os muçulmanos falam em Deus, eles são crentes, mas não são cristãos. Os hinduístas falam em Deus, mas não são cristãos. Os kardecistas falam em Deus, mas não são cristãos. Então é muito importante saber isso. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Então, com Jesus, nós aprendemos a ser crente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Agora nós vamos para o quinto item que nós podemos dizer: aprendi em Jesus. A criação do homem e da mulher. Mateus 19, versículo 4. Mateus 19, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus. Vamos analisar bem direitinho esse texto, porque ele é muito importante, muitíssimo importante, como os outros que a gente viu. Mateus 19, 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Vamos destacar logo a palavra princípio. Desde a origem. Então, desde a origem, homem é homem e mulher é mulher. Ah, mas eu não acredito em Adão e Eva. Por que você está dizendo Jesus é filho? Porque ele está dizendo que não eles ligo ao homem, no Gênesis.
importante, porque há muitos cristãos que dizem, eu acredito na Bíblia, eu não acredito em Adão e Eva. Que negócio é esse? Então Jesus está mentindo? Jesus está mentindo. Outros textos a gente viu, a gente pode dizer, aprendi de Jesus. Aprendi a mansidão, aprendi a chorar, entendeu? Aprendi a verdade, mas aqui sobre a criação do homem e da mulher eu não acredito. Peraí, é o mesmo Jesus. Mateus 19, 4. E veja que Jesus, de forma definida, respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador, quando ele fala o Criador, ele acabou com essa questão de evolução. Nós somos uma bactéria que evoluiu. Que negócio é esse? E que o macaco virou homem. Que negócio é esse? Que conversa fiada é essa? Mas é isso que ensina nas escolas. Ensina com uma arrogância. Olha, professores de universidades, então, eles se colocam num pedestal. Vá você falar para o professor de universidade que acredita em Adão e Eva, para ver o que ele vai me dizer na sua cara. Agora, é preciso o cristão ser cristão, entendeu? E ter convicção daquilo que ele realmente é, seja na universidade, seja onde for. Tem a história do pastor que ele, na Universidade Federal, ele era professor de biologia e era pastor. E um membro que foi daqui dessa igreja era aluno dele lá. Aí lá ele estava ensinando sobre evolução. Aí quando terminou a aula, ele chamou o pastor e disse: escuta uma coisa, na igreja o senhor ensina a criação, e aqui o senhor ensina a evolução, quem está com a razão? O que é você? Em outras palavras, que tipo de pastor você é? E outra coisa pior é querer fazer a junção de criação com evolução. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Deus, quando fez, ele fez definido código genético. O código genético de uma mulher é completamente diferente do código genético de um homem. A mulher é XX e o homem é XY. Uma lei faz toda a diferença. E a gente tem que dizer isso, a não ser que a gente seja incrédulo. Vai chocar? Vai. Nesse mundo que a gente está vivendo aí. E muitas vezes entra na universidade como crente e sai como um ateu. Que negócio é esse? O que é que Jesus está dizendo aqui? Respondeu Jesus: não tem lido. Lido aonde? No Gênesis. Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher. Deus não fez coluna no meio. Entendeu? E isso a gente não pode dizer que a gente está dentro da igreja e está dentro da Bíblia. Ou é homem, ou é mulher. E outra coisa, eu vou seguir o que o meu psicológico está dizendo. Eu sou um trem. Ele é um trem, porque a cabeça dele está dizendo que é um trem. Eu sou um cachorro. Ele é um cachorro, porque a cabeça está dizendo. O psicológico tem que seguir um biológico, porque o psicológico não muda o biológico. Vai ver o biológico de uma mulher. Tudo que Deus fez
em uma mulher. Tudo. Foi a única criação de Deus. Tudo que Deus fez na mulher. Tudo. E veja o homem. Então foi Deus que estabeleceu. E se quiser fazer uma cirurgia, depois que é feita, nem é mais homem, nem é mais mulher. É um monstro. É um monstro. Aí alguém pode perguntar, e se converter? Por exemplo, Roberta Close. Se Roberta Close se converter, eu nem sei se ele é viva, mas todo mundo sabe que ele era homem e fez uma cirurgia de mudança de sexo. Se ele se converter, ele vai ter que viver como homem, porque não pode refazer a cirurgia para se tornar um homem novo. É irreversível a cirurgia. Mas nas universidades, eu tive uma professora de bioquímica que era meio americana e ela fazia confrontar. Mas sabia que tinha aluno lá no preto, né? Mas ela fazia para chocar. E uma vez eu fiz uma pergunta interessante, ela apontando, dizendo, quando eu era pequeno, eu só gostava de brincar de peão, de carrinho, de não sei o quê, como que dizendo assim que era mais pro lado masculino. Aí eu cheguei, quando ela fez o discurso dela, todo mundo disse, professor, não tem uma coisa. Por que a senhora escolheu um homem para se casar? Porque ela estava se colocando quase como se ela fosse de algum sexo feminino, mas que não estava satisfeita com o que ela era. Aí eu perguntei na sala, por que a senhora escolheu um homem para se casar? Ela ficou calada. Então, a gente tem que ter convicção. Mateus 19:4. Para aqueles dentro das igrejas que queiram ou que tenham alguma dúvida quanto a essa questão da diferença de sexo, Jesus é quem diz. Agora, se você crê em Jesus, é uma coisa, se não crê, é outra coisa. É a Alice me chama do quarto. E aí a gente vai para Mateus 19:5. Olha aí, a instituição do matrimônio. No mesmo contexto, viu? Mateus 19:4 e Mateus 19:5. Olha o que Jesus diz. Instituição do matrimônio. E que ordenou. Por isso deixará o homem pai e mãe. O que é família? O que é família? Pai, mãe e filhos. Simples. Interessante que quando a gente começa a analisar aquilo que Jesus ensina, é sem burocracia, é sem rodeios. Não tem como. O que é uma família? Pai, mãe e filhos. Mateus 19:5, que ordenou, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Olha o padrão, né? O padrão é esse: um homem e uma mulher. Isso a gente aprendeu por quê? Com Jesus. Aí depois vai chegar um bonitinho engraçado. Não, é outra coisa. Peraí, aí você vai escolher quem você vai acreditar. Se você vai deixar de acreditar em Deus, acreditar no humano em cima de uma teoria criada por Deus. Agora nós vamos ver, olha, foi o que Jesus disse, Mateus 19:4. Não tens lido. Agora a gente vai para Gênesis, para ver o que é que diz no Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O que é que diz aí? Gênesis
capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas claro do que isso é que desenho. Gênesis 1, 27. Mas vamos para Gênesis 2, 18 e Gênesis 2, 24 e 25. Olha o que é que diz aí Gênesis 2, 18. Portanto, Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idôneo. Aí essa semana, no dia da mulher, eu fiquei conversando com a moça que ajuda a Mariana. Seria dos homens se não fosse a mulheres? Seria de nós. Nem mais. Seria de nós. Não existiria humanidade. Ficaria só andando. Seria do homem ser uma mulher. Mas foi o pensamento de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Alguém que esteja ao lado. Deus fez a mulher para ser escrava do homem, para que o homem pise. Não. Deus fez uma ajudadora que esteja ao lado do homem. E aí, Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso antes do pecado. A vergonha veio depois. Homem e mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 2, versículos 24 a 25. Foi que a gente aprendeu aqui com Jesus. Aprendeu que ele confirmou o Gênesis. Ele confirmou a criação do homem e da mulher. Ele confirmou o mesmo padrão. Para o ser humano vir ao mundo, precisa de uma semente masculina, mais uma semente feminina. Se forem duas sementes masculinas, não vai fazer o ser humano. Agora, a propósito disso, veja, a Constituição Francesa incluiu na Constituição recentemente, que vocês viram, incluiu uma disposição da Constituição dando liberdade à mulher para abortar, independente de quantos meses de gestação ela está. Tiver 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses, ela quis abortar, tem um apoio agora constitucional na França. Portanto, isso é a antítese, o oposto dos direitos humanos. Porque essa mãe que abortou, ela teve uma mãe. E se a mãe dela tivesse abortado, ela não estaria viva. É uma covardia. Os que nasceram defender o assassinato de inocentes no ventre de suas mães, direito de matar, sem defesa. Outra coisa, por que é antítese dos direitos humanos? Porque o nascituro é um humano, não é um prolongamento do corpo da mulher. É um ser que por 9 meses está hospedado ali, mas que vai nascer.
E aí ele não tem o direito de nascer. No caso, o direito de matar. Constitucionalmente. Na França, é aprovado. Dentro da Constituição. O primeiro país dito democrático que coloca uma barbaridade dessa. Mas como também estão agora o grave lá é porque é um dispositivo constitucional, aí se transforma numa cláusula técnica. É direito constitucional e pode alegar o contrário. Agora nós vamos para Mateus 19,6, dentro do mesmo contexto. O que é que diz aí Mateus 19,6? Olha, a escola bíblica dominical, viu? Digam, show, preguiça. Entendeu? É uma vez por semana, mas vamos aproveitar. Show, preguiça. Mateus 19,6. O que é que Jesus diz? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, o casamento, o padrão original de Deus, é a indissolubilidade. Significa indissolubilidade, não separação, só a morte. Mas isso é o padrão de Deus. E aí perguntaram a Jesus: por que Moisés mandou então da carta de divórcio? Qual foi que Jesus respondeu? Por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim no início. O padrão é um homem e uma mulher, começa com o amor e termina com a morte, conforme diz lá em Cantares. Começa com amor e termina com a morte. Agora, o que significa a dureza dos corações? Por que existe divórcio? Por quê? Porque existe o pecado. A dureza dos corações é o pecado. Mas o matrimônio, conforme Jesus diz aqui, Mateus 19,6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, marido e mulher, uma só carne. Entendeu? A vida a dois, dentro do íntimo do seu quarto. Não deve servir de conversa para terceiros. É você e sua esposa, você e seu marido e ponto. Dentro das quatro paredes do quarto é uma palavra indefaçada. Como é? Uma coisa que não se pode defaçar. Uma coisa que não se pode ultrapassar, meter o bedelho. É exatamente isso, o recôndito do quarto, marido e mulher, os dois uma só carne. E outra coisa, eles são cúmplices. Agora, cúmplices da verdade, não é cúmplices da pilantragem, não. Entenderam? Marido e mulher cúmplices, mas da verdade, o que é bom.
do que Jesus ensina, e não segundo, vamos se juntar, vamos maquiar um plano aí para fazer determinada coisa. Nada disso. Marido e mulher. E agora nós vamos para mais uma coisa. Com Jesus nós aprendemos, que é difícil, mas está no nosso roteiro também. No que é. Lembra que eu disse, show, estamos até o fim. Está perto de terminar. Mateus 18, 21 e 22. O que nós aprendemos com Jesus? Vamos ver. Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, com Jesus, nós aprendemos o quê? A perdoar. A fulano me ofendeu, eu tenho que ofender a ele também. Ele pisou no meu carro, eu tenho que pisar no carro dele também. E é assim, a gente aprendeu com Jesus isso. Agora é difícil. Esse padrão de comportamento, perdão. Veja que Jesus diz aqui que o perdão é indefinido. Por que é indefinido? Hoje, eu posso estar precisando do perdão de Roberto. Amanhã, Roberto pode estar precisando do meu perdão. O mundo gira. E às vezes a pessoa pensa que só ele precisa perdoar, mas todos nós aqui, em determinados momentos, já fomos perdoados. E eu estou falando perdoados humanamente falando, estou falando aqui do perdão de Deus, na cruz do Calvário. Respondeu Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, com Jesus, eu aprendi a perdoar. Com Jesus, a gente não aprende a pisou no carro, pisar no carro da pessoa. Isso também é dificílimo no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde fulano me ofendeu, eu só vou massagear meu ego se eu ofender fulano também. Se eu não ofender fulano, aí então eu estou feliz. Nós estamos então com Jesus nós aprendemos a perdoar. E tem até a oração de São Francisco de Assis. Quem se lembra? Tem uma. Perdoando que é perdoado, amar e se amar. Só falta mais isso para a gente encerrar. Mateus 22, 34 a 40. Que está intimamente ligado com o perdão, e isso que a gente vai ver agora que Jesus diz. Mateus 22, 34 a 40. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
comumente a gente diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A gente só perdoa se a gente ama. Se a gente não ama, a gente não perdoa. Então, o fundamento do perdão é o amor. Se você ama, perdoa. Se você não ama, você não perdoa. Mais uma. Falta pouco para a gente encerrar. Mateus 24, 13. Sermão profético de Jesus. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, com Jesus, nós aprendemos o que? A perseverança. Aí você vê. A irmã Geni pode dizer: quantos anos de cristianismo? Quantos anos da minha irmã? 80 anos de cristão. Isso chama-se o quê? Perseverança. E tem que ser assim. Eu citei o caso da irmã Geni porque é a que tem maior número de quilometragem dentro do cristianismo aqui junto de nós. Perseverar. Ela poderia se desviar? Poderia. Mas não se desviou. 80 anos servindo ao Senhor, rimou. 80 anos servindo ao Senhor. E o que é que Jesus diz aqui? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente precisa começar bem quando aceita Jesus, o durante também, até o fim. Aí você começa bem, passa um período e depois, algo lá fora fez a sua cabeça e você deixou Jesus, deixou de perseverar. O que é que Jesus diz aqui? Vamos analisar o texto. Preste atenção. O que é que Jesus está dizendo? Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aí a pergunta em sentido contrário: e se não perseverar? É a conclusão lógica. Claro, essa é a conclusão lógica. A gente está analisando aqui com o nosso juízo. Se ele diz: se eu perseverar até o fim, eu serei salvo, e nessa trajetória eu deixo de perseverar, eu vou para o inferno. Essa é a conclusão. Então as irmãs, os irmãos concluíram corretamente. Veja bem. Mas quem perseverar até o fim. De outra coisa, Jesus está falando aqui no sermão profético, sermão da segunda vinda dele e do fim do mundo. E esse fim aqui: mas quem perseverar até o fim. Duas alternativas. Por exemplo, quando a gente estiver dentro do caixão, chegou o fim da gente. O mundo ainda não acabou, mas para a gente acabou. Chegou o fim. Agora, se nós estivermos vivos e Jesus voltar, aí nossos corpos serão transformados, reconfigurados. Foi muito. Exatamente. É porque no latim, aquela expressão é pai, aí veio padre, aí na igreja católica, o padre é como se ele fosse o pai da pessoa, mas não é.
pode até ser o pai na fé, mas espiritualmente, aquele que primeiro pregou o Evangelho. Mas voltando aqui, Mateus 24:13, preste bem atenção aí. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A pergunta ao contrário que eu fiz: e se não perseverar? E outra coisa, Jesus também sabe de lógica. A lógica também é proveniente de Jesus. Matemática é lógica. 2 mais 2, 2 mais 2 são 4. Eu não posso dizer que 2 mais 2 são 5. Matematicamente, logicamente. Agora, espiritualmente, eu e o Pai somos um. Mas ali não é a lógica humana, ali é a lógica divina. Ele, a personalidade dele. E por último, João 8:12. João 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, com Jesus, eu aprendi quem é a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Ele não está dizendo eu. Então, Jesus tornou a falar, dizendo: eu. Eu quem? Eu quem? Jesus. Jesus não é Jesus que está falando? Eu sou a luz do mundo. E o que é que ele diz na sequência? Quem me segue, de modo algum, andará em trevas. Trevas o quê? Espirituais. Mas terá a luz da vida. Então Jesus ilumina toda a nossa vida. Quantas coisas nós aprendemos com Jesus? Quantas coisas? Hoje a gente viu 11, mas tem muitas outras. 11 coisas que a gente pode afirmar: eu aprendi de Jesus. Agora, o aprendizado é uma coisa, a obediência é outra coisa. Você pode saber e não obedecer. E para aqueles que não obedecem, João 3,36. E com esse texto eu vou encerrar. É o que diz aí, João 3,36. Leia aí para ele, bem alto. Para aí. Todo aquele que crê no Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Tem o quê? Continua. Mas todo aquele que deseja não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Aí a tradução é rejeita. Na minha desobedece. O que, porém, desobedece? Desobedecer ou rejeitar.
está dentro do contexto. Porque veja, o que, porém, rejeita o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a gente aprende para obedecer, para viver o que a gente aprendeu com Jesus. Então, que nesta manhã a gente tem tirado algumas lições. Demorou um pouquinho, né? Mas compensou no ano passado que a gente terminou mais cedo. Né? Depois não aprende, tem a palavra. Como é? E outra coisa. E uma coisa que está ligada a esse texto, Jesus ao novo mundo. Mateus 5,16. Quem sabe decorar? Mateus 5,16. O que é que diz aí? Mateus 5,16. Leia comigo. 5,16. Assim, resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente pratica as boas obras, quando a gente resplandece, ele está dizendo: assim resplandeça, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A Deus. Por quê? Porque aquilo não é conveniente para a gente. Por exemplo, perdão. Se a gente perdoa, aquilo a gente aprendeu com Deus. Amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está escrito. Jeane, eu tenho uma palavra.